Olá, esse é o terceiro vídeo de uma série de 3, gravados em atendimento à chamada pública de inovação aberta publicada pelo Sebrae Bahia para a construção de uma oficina pós-Empretec. O primeiro vídeo da CCE Busca de Oportunidades Iniciativa teve por objetivo estruturar uma análise de mercado com o apoio de inteligência artificial para que o participante pudesse escolher um ou mais produtos de um portfólio já existentes para impulsionar suas vendas digitais. Lembrando que o formato da oficina poderia também ser adaptado para aqueles empreendedores que ainda não têm uma oportunidade ativada. O segundo vídeo foi de planejamento e monitoramento sistemático, em que o participante teve a oportunidade de planejar uma campanha comercial digital. E com essa campanha planejada, ele teria a chance também de planejar a contratação, a implementação de uma ferramenta de chatbot comercial e uma ferramenta também de monitoramento de resultados. E agora, na oficina de persuasão e rede de contatos, o objetivo é que o participante estruture uma negociação com influencers na sua região para dar vazão, para poder produzir um ganho de escala no seu negócio, na sua comercialização. As premissas metodológicas continuam as mesmas. Foco em quem empreende, e o egresso do Empretec é ME, MEI e empreendedor individual. A gente tem alguns também que não são empresários, mas a quantidade desses participantes costuma ser menor. Outra premissa é a aplicabilidade imediata, ou seja, que seja algo palpável, que ele possa colocar em prática imediatamente, que é o que o egresso do Empretec precisa e é a principal dor que ele tem. Ele não consegue sair do Empretec para a ação imediata, ele tem muitas dúvidas ainda. A terceira premissa é a acessibilidade digital, que é a estratégia que os aprendizados da oficina possam ser implementados de maneira digital, por meio de ferramentas disponíveis no mercado e em sites especializados também disponíveis no mercado. E o uso, por fim, a última premissa é a utilização de inteligência artificial como alavanca de análise e planejamento, e não como um fim, e sim como um meio, uma forma de apoio para esse empreendedor. A oficina de persuasão e rede de contatos, assim como as anteriores, tem 5 etapas. A primeira etapa é o mapeamento estratégico do influenciador. A segunda é a construção de um argumento de persuasão para esse influenciador. A terceira é a estruturação de um briefing numa linguagem, nas condições demandadas pelo perfil desse influenciador. A quarta é a validação, a validação com simulação desse influenciador, então essa validação feita com inteligência artificial. E a quinta é a busca ativa e a estratégia de abordagem desse influenciador. Vamos ver como é que é a primeira etapa, que é o mapeamento estratégico do influenciador. Para esse trabalho, o participante vai revisitar aquela persona que ele concebeu lá no módulo de busca de oportunidades e iniciativa e depois ele refinou com o trabalho de planejamento da campanha. Com base nessa visita à persona que ele concebeu, a gente também vai fazer um estudo, fazer uma discussão sobre nano-influenciador, micro-influenciador, influenciadores locais, influenciadores de nicho. Por que isso é importante? Para o participante entender que ele pode gerar resultados importantes sem necessariamente precisar contratar ou precisar se relacionar com aqueles mega influenciadores. Ele pode perceber que parcerias estrategicamente captadas ali naquele nicho, naquele raio de atuação dele, no perímetro de atuação dele, pode ser, às vezes, até mais interessante do que uma mega contratação e que dificilmente ele teria acesso, né? Isso também prepara ele internamente para uma busca mais assertiva, uma busca mais criteriosa quando ele for captar esse influencer. No exemplo que eu vim andando na oficina de planejamento, eu estava falando de uma nutricionista que queria vender marmitas fitness. Então, se a gente pegar aquele exemplo e trouxer para cá,
eu posso definir que a nutricionista quer alcançar mulheres entre 25 e 40 anos com interesses em saúde e alimentação. A IA pode ajudá-la a captar, a pesquisar, a encontrar influências que, na cidade, por exemplo, que eu estava falando de Feira de Santana, que atuam, que têm o seu raio de abrangência, o seu raio de influência, justamente em pessoas com esse perfil, né? E aí ela pode definir uma persona, nesse caso aqui, a persona sendo a influencer que ela quer conquistar, como sendo também uma mulher de 25, entre 25 e 35 anos, com público engajado no tema vida saudável que tenha entre 5 mil e 15 mil seguidores. Então, ao mapear estrategicamente esse influencer, o participante sai com essas informações mais estruturadas, mais claras, e tudo isso com apoio de inteligência artificial. E aí, sabendo qual é o perfil de influencer que eu quero, eu posso contratar agora, posso ir para a segunda etapa, que é a construção do argumento de persuasão, que é um pitch de persuasão. Então, quer dizer, sabendo qual é o perfil, qual é o engajamento desse influencer, eu posso usar exatamente os argumentos sedutores, os argumentos sensibilizadores, como a gente vê no Empretec, posso usar as estratégias deliberadas de persuasão ou influência. A IA vai me ajudar a lapidar a comunicação com uma linguagem clara, objetiva e empática, e o participante reflete sobre o que faz sentido para o influenciador, o que dizer, o que não dizer, aquilo que pode ser sedutor para ele, e assim ele sai com esse argumento mais bem estruturado dessa segunda fase. Na terceira fase, terceira etapa, aí a gente estrutura um briefing justamente para poder fazer a abordagem de captação, quer dizer, qual é o produto que eu tenho, qual é o público-alvo, quais são os objetivos, e é hora de pensar no formato desse relacionamento com o influencer. A IA vai auxiliar na busca das ferramentas disponíveis no mercado ou das plataformas, dos sites como Brand Lovers, Spark, que ao receber esse briefing possam fazer o match, possam fazer a conexão entre aquele cliente que está desejando contratar um influencer e o influencer que tem o perfil desejado. E aí, nesse momento, os argumentos analisados na etapa anterior fazem toda a diferença, né? É importante lembrar que tudo isso que está sendo definido aqui como perfil desejado tem como base a estruturação que foi feita no trabalho de definição da persona e de refino do público-alvo no módulo de planejamento, né? O resultado, então, é um briefing estruturado e pronto para ser submetido diretamente às plataformas. A quarta etapa, a gente vai fazer uma coisa que a gente fez também na primeira etapa, na primeira oficina de busca de oportunidades. A IA vai ser ensinada por nós a se comportar de acordo com o perfil que a gente mapeou do influencer ideal, com as suas preferências, as suas objeções, as suas características, e aí a gente vai submeter o nosso briefing, a estrutura do nosso pitch, a abordagem, os argumentos que a gente está pensando em utilizar, e a IA vai nos dar o feedback. Com base nesse feedback, a gente ajusta o briefing e aí sim vai para a quinta etapa, que é a busca ativa. Aí a gente vai diretamente nas plataformas, Brand Lovers, Spark e outras que a gente mapear durante a oficina, e a gente vai montar uma lista com aqueles que aparecerem para justamente construir uma mensagem de approach, uma mensagem de aproximação com esses influencers. O resultado dessa quinta etapa é uma lista de contatos estratégicos com uma abordagem personalizada para cada um, para que o participante possa ativar, possa implementar imediatamente. E assim, a gente chega ao final da quinta etapa, que é a oficina de persuasão em rede de contatos. Ou seja, a gente, a partir da análise de um portfólio, a gente percorreu todo um caminho de análise do perfil do influencer ideal, até chegar num argumento de persuasão para a gente poder cadastrar nas plataformas de influencers. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade.